Podemos dizer e agradecer pelo seu favor imerecido. Nós estamos aqui, irmãos, porque a graça do Senhor nos alcançou. Não tem mérito nosso, nós não merecemos, mas a misericórdia dele nos alcançou. Nós abrimos o nosso coração, permitimos que ele entrasse e buscamos todos os dias, irmãos, entender a sua boa, perfeita e agradável vontade. Amém, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. Nesses dias, como estava falando aqui nosso irmão Mateus, nesses dias de tantas dificuldades, irmãos, em que a igreja tem se desviado tanto do seu propósito, né, irmãos? Que a igreja tem servido para tantas coisas, tantos escândalos, tantas coisas que vêm surgindo, e tanta gente perdendo a fé na igreja, né, irmãos? Perdendo a confiança na igreja, e é nesse momento que a igreja, ela deve se levantar, irmãos. A igreja deve se posicionar, a igreja precisa ser relevante aonde está, através da oração, através do trabalho social, através da fé, através da evangelização. Então a igreja, irmãos, precisa se levantar, amém? E viver muito mais do que esse momento de culto. Eu estou alegre, irmãos, porque eu tenho visto Deus assim trabalhando, inquietando os irmãos para visitar, para apoiar uns aos outros, para estar na casa dos irmãos, né, amados? Eu vejo os irmãos me ligam: pastor, hoje foi bom, visitamos. Ou alguém liga: pastor, hoje foi tão bom, me visitaram, eu estava precisando tanto. Então é essa vida da igreja, irmãos, que é muito mais do que o culto, amém? O culto é o momento que nos reunimos para nós prestarmos o nosso culto solene ao Senhor, para darmos a nossa oferta de oração, de louvor. Mas a vida cristã, irmãos, ela vai além dessas paredes. E é isso que nós precisamos viver, irmãos, como igreja do Senhor. Eu quero pedir oração pelo o departamento de casais da igreja, que está dando um passo agora muito maravilhoso, está criando, irmãos, o grupo de casais, né? O GC da igreja, para a gente começar a trabalhar nos lares, nas casas, e ir, irmãos, aonde realmente há uma necessidade, pessoas que não têm força para vir à igreja, nós estamos indo lá, amém? Irmãs que têm esposo, que não quer vir à igreja vai lá na casa dela, vai lá na casa dele, e nós vamos, irmãos, buscar. É assim que a igreja trabalha, pelo um reino, irmãos, pelo um reino, amém? E eu estava hoje pensando, e se Ivan quiser combater esse combate comigo aí no teclado, aí pode combater, irmãos, amém? E eu estava hoje pensando nas muitas adversidades, irmãos, que nós vamos enfrentando, que vão se levantando, né, irmãos? E a agenda de Deus, irmãos, é bem interessante, porque tem coisas que Deus vai nos dando aos poucos, amém? E esse aos poucos, Deus está requerendo de nós uma confiança, porque Deus muitas vezes não revela o seu plano completo, Ele vai dando por partes, e essas partes muitas vezes requer que eu confie, né, amados? Quando o Senhor chamou Abraão, o Senhor disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. Então assim, eu estou dando uma parte, você vai sair, aí o restante está guardado aqui, já está na minha agenda, está tudo pronto. Mas você tem que confiar, tem que deixar a família, a parentela, o seu lugar, deixar todo o conforto e sair deserto, errante, para um lugar que eu ainda vou te revelar no caminho. Então você está entendendo, irmãos, que a agenda de Deus já está pronta ao nosso respeito, amém? Mas essa agenda muitas vezes, irmãos, ela tem algumas passagens que nos imprensa um pouco, tem passagem que nos deixa meio confuso, nos deixa meio assim medrosos, né, amados? Porque são lutas que se levantam, amém? Mas o que o Senhor está querendo nos ensinar é confiar nele, irmãos, confiar nele. Eu estava lendo sobre o texto, eu queria que você abrisse comigo no livro de Mateus capítulo 8, é um texto muito conhecido entre os irmãos. É um texto que Jesus, ele acalma a tempestade, né, amados? Os irmãos conhecem, né, esse texto lá na frente, a partir do versículo 23, quando Jesus, ele acalma a tempestade. Irmãos, agora medite comigo. Se Jesus tivesse aberto a agenda completa para os discípulos, né, tivesse dito assim:
vamos para outra margem, e nós vamos enfrentar uma tempestade que vocês vão pensar que vão morrer. O que é que os discípulos tinham feito, irmãos? Nós vamos ficar por aqui mesmo, Senhor. Eu vou lá enfrentar a tempestade que eu não posso ultrapassar. Não, vou ficar aqui. Então você está entendendo que muitas vezes Deus, Ele abre um pouco e nos lança assim, disse vai, né, vai dar certo. E você vai confiando que vai dar certo. E no meio, irmãos, a gente quer tropeçar, a gente quer, falta muitas vezes a confiança, mas o Senhor está nos moldando, está nos ensinando. Amém? E se Ele te mandou, irmão, se está na agenda dele, lá na frente também, na agenda dele, está dizendo que você vai ser vencedor. Amém? Que essa luta é para lhe proporcionar crescimento, irmãos. Crescimento. E antes de falar dessa tempestade, eu queria voltar para o versículo 18. Amém, irmãos? Mateus capítulo 18, verso 18. Eu queria que você deixasse o texto aberto, porque vai ser uma ministração textual. Nós vamos falar a respeito desse texto nessa noite. Verso 18 e 19 diz assim: e Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: mestre, aonde quer que fores, te seguirei. Esses dois versículos, irmãos, para nós começarmos a meditar. Um escriba, irmão, sabe o que é um escriba, irmãos? Eu sei que no nosso entendimento, quando fala em escriba, né, pela conotação dele, pela forma que eles agiam durante o ministério de Cristo, sempre que o Senhor fazia referência a eles, eram homens que estavam vivendo, falando algo e vivendo outro. Não era assim? Eles falavam muito de fé, falavam muito de Deus, do Velho Testamento, falavam tudo isso, mas viviam outra coisa. Então, era um povo que era muito religioso, mas sem crédito para com Cristo. Porém, irmãos, eles eram homens que tinham uma posição social muito elevada, porque escriba eram homens que trabalhavam com escrita. Eles eram homens que eles traduziam os textos, eles escreviam, eram homens letrados, eram homens sábios, eram homens que ocupavam um lugar elevado na sociedade. Quando dizia assim, lá vem um escriba, e já se tinha que ter respeito por eles. Amém, irmãos? E eram homens assim que quando chegavam, o seu orgulho era muito grande, porque devido ao grande respeito, irmãos, aquilo entrou no coração deles. Amém? E aí eu acho interessante que quando Jesus chama os discípulos, diz: nós vamos para outra margem. A um escriba se aproxima, né, irmãos? E diz assim: Senhor, contigo eu irei para onde tu fores. Para onde o Senhor for, eu seguirei. Eu acredito que ele estava dizendo assim, achando que Jesus já ia dar um abraço. Um homem desse do meu lado não tem coisa melhor. Um escriba, né, irmãos? Porque nós somos tão tendenciosos, né, amados? Estou dizendo isso porque o Senhor precisa trabalhar o nosso coração, irmãos. Porque quando a gente encontra alguém na rua, mal vestido, sujo, a gente já começa a se esquivar, irmãos. Isso é natural do ser humano. Já não dá credibilidade, não dá confiança. Mas você encontra alguém de terno, de paletó, bem vestido, irmão, você abre todas as portas. Não é assim? Porque somos levados pela aparência. Mas o Senhor quer trabalhar o nosso coração, irmãos, e quer nos ensinar que é muito mais do que aparência. O Senhor não é levado, irmãos, por coisas externas. O Senhor não é levado por média. Vou fazer a média aqui com o Senhor. Não, irmãos, com o Senhor não tem média. Com o Senhor, Ele olha para o teu coração. Ele quer saber como está o teu coração. Muito mais além do que está nos teus lábios, é o que está dentro de você. Amém, irmãos? E às vezes as pessoas me vêm falando e acham assim, irmãos, que quando eu estou falando e os irmãos dizem: então pastor, eu posso andar de qualquer jeito, eu posso me vestir de qualquer jeito, porque o pastor sempre fala que Deus está preocupado com o coração. Sim, irmãos,
mas eu não acredito em alguém que foi quebrantado, convertido, que tem um coração no Senhor, que ele anda de qualquer jeito. Não, irmãos, ele não anda de qualquer jeito, porque quando eu falo é que o Senhor está olhando para o teu coração. Mas irmãos, a Bíblia diz que a boca fala o que, irmãos? Camarada que só fala pornografia, que só fala coisa sem futuro, como diz o outro, né, irmãos? Um coração desse não foi transformado, irmãos. Amém? Alguém que se veste de qualquer jeito, irmãos, não foi transformado. E Jesus, ele está olhando o coração, e aquele homem achando que ia fazer a média com Jesus. Mas Jesus, quando olha para os seus discípulos, irmãos, ele diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus estava dizendo, irmãos, eu estou indo para um lugar, e o lugar aonde eu estou indo, não há lugar para o eu, não há lugar para o orgulho, não há lugar para sentimentos contrários à minha vontade. Ele diz: você tem que se negar. Irmãos, sem cruz não tem coroa. Jesus podia muito bem ter chamado aquele escriba pela posição, mas o Senhor, quando a gente vê no versículo posterior, irmãos, quando Jesus olha para aquele homem, no versículo 20, ele diz àquele homem, eu acredito assim, irmãos, eu não estou lá, mas parece que eu estou olhando Jesus, olhando nos olhos daquele homem, e dizendo assim, olha, e disse Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Irmão, Jesus estava dizendo assim: o meu ministério, o meu reino, ele não é humano, ele não se traduz em coisas humanas e materiais. O meu reino, ele é espiritual. Amém, irmãos? Ele estava dizendo: olha, se você quer me seguir, me siga. Agora já vai entendendo, eu não tenho nem aonde dormir. Amém, irmãos? Se você está querendo apostar e ganhar riquezas, amado, só o que a gente vê na TV esses últimos dias, né? Parece que a igreja tornou-se um banco. Você deposita, né, e vai lucrando, e depois você recebe promessas, né, amados? Mas o que Jesus prometeu não foi isso. Ele olhou para o escriba e disse: olha, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Ele estava dizendo: eu não tenho uma cama para dormir, eu não tenho uma casa, porque eu vim fazer a vontade do meu Pai. Amém, irmãos? Aí talvez você até me pergunte: pastor, mas e aí, pastor? Quer dizer que eu não vou ter nada nessa vida? Eu vou morrer, como é aquela musiquinha que diz que é aquela de criança? Agora eu esqueci a musiquinha, né? Que diz que não tem nada, sou pobre de como é que, de marré, né? Aquela musiquinha que a gente aprende quando criança. Não, irmão, Jesus está falando sobre o reino. Jesus está dizendo: o meu reino, ele é maior do que qualquer outra coisa. Então qualquer coisa que se opõe ao reino tem que ser deixado de lado, irmãos. Isso é forte, né, amados? É forte porque Jesus disse assim: se o teu olho te impede de ganhar o reino, arranca ele fora, porque é melhor entrar sem um olho do que entrar com os dois do inferno. Está entendendo, irmãos? O que o Senhor está dizendo é que o reino, por isso que ele diz: buscar em primeiro lugar, o reino está acima de tudo. Amém, irmãos? Mas não quer dizer que eu não posso ter uma vida, né? Não quer dizer que os irmãos aqui podem se reunir e dar um carro novo, pastor, né? Não, irmão, pode, fiquem à vontade. Está entendendo? Mas o que o Senhor está querendo ensinar os discípulos, dizer para eles: filhos, o meu reino, ele é mais importante. Ele olhou para o escriba dizendo: você é rico, você tem posses, você tem posição, você quer me seguir? Você vai seguir alguém que não tem nem aonde dormir, viu? Amém, irmão? Já vou lhe dizendo. Eu não sou nem um coche, né? Como é que chama aqueles camaradas hoje que dá
coach, eu não sou nenhum coach. Eu não vou lhe ensinar a ser rico, mas eu vou lhe ensinar o caminho da eternidade. Eu vou te ensinar o caminho do trono do meu Pai, e você vai chegar lá. Amém, irmãos? E Jesus continuando, queridos, no verso 21, aí outro discípulo chega, né, e disse assim: Senhor, permite-me primeiramente vá sepultar o meu pai. Aí Jesus olha para ele, porém ele disse-lhe: segue-me e deixa os mortos sepultarem os seus mortos. É uma palavra tão dura, né, irmãos? Porque o costume naquela época, os irmãos sabem que os hebreus, eles davam muito valor, irmãos, à família. A família para eles era algo assim muito importante. Tanto quando você vai ler, né, parece os nossos avós, né, quando vai falar de alguém: conhece fulano, filho de ciclano, né, ciclano. Diz a linhagem todinha, irmãos. Eu vou conversar com meu sogro, eu ainda estou perdido lá no primeiro que ele disse. Ele já está com umas 10 gerações já lá na frente. Então, lá em Israel era muito natural que o filho mais velho, ele só saísse de casa quando o pai morresse. Então era uma responsabilidade, era uma tradição, irmãos, que o filho mais velho, o primogênito, ele sepultasse o pai. Então aquele discípulo, ele estava tão desejoso de servir, de seguir ao Senhor, mas tinha uma tradição que estava sobre ele. E ele disse assim: Senhor, deixa primeiro eu sepultar o meu pai, e depois que eu sepultar o meu pai, eu venho e me sigo, Senhor. Aí o que é que o Senhor disse, irmãos? Deixe os mortos sepultarem seus mortos. O Senhor disse: chega de tradições, vem seguir, vem após mim, vem comigo. Irmãos, nós estamos vivendo em um tempo tão grande de tradição, irmãos, de coisas que não estão na Bíblia. Irmãos, quando eu falo de tradições, eu estou falando de algo que não está na Bíblia, coisas humanas. Amém? Alguém chegou para mim o pastor chegou para mim e disse: pastor, eu acho que escola bíblica, se ela não for dominical, ela não é escola bíblica. Aí eu fico: onde é que está na Bíblia, né? Escola, eu quero saber o versículo que diz assim: escola bíblica tem que ser no domingo de manhã, 9 horas. Quando a gente vai olhar, irmãos, a escola bíblica, ela foi criada alguns anos atrás. Eu acho que foi John Wesley, se eu não me engano, acredito que foi ele, um dos criadores. E ele colocou um desejo de ensinar. E quando ele foi observar, ele percebeu que as crianças trabalhavam a semana inteira, e o domingo elas tinham de folga. Então Deus colocou no coração dele, irmãos, uma visão de ensinar. E ele percebeu que o domingo era o dia que proporcionava isso aí, que tinha uma brecha, um espaço. E o que foi que ele fez, irmãos? Ele tinha uma visão, e ele fez uma estratégia. Ele alugou um lugar para dar a escola bíblica dominical. Amém? A visão continua, irmãos. É o que eu digo aos irmãos: visão, ela não muda, irmãos. A visão de ensinamento, ela tem que estar na igreja, mas a estratégia pode mudar, irmãos. Hoje a nossa escola bíblica é que dia, irmãos? Tem irmão que não respondeu, parece que não sabe. A nossa escola bíblica é na segunda. Por quê, irmãos? Porque estrategicamente é melhor. Amém? Então é bem frequentado, os irmãos vêm, e não é algo que confronta a Bíblia, irmãos. Entenda isso. É tradição, é porque muitas vezes está impregnada em nós, e a gente fica: não, é errado, porque é uma tradição. Mas não é Bíblia, irmãos. Não é o que a Bíblia nos ensina, também não está errado. Mas mudar também não está errado. Amém? Então o Senhor estava dizendo aquele camarada: meu amigo, eu sei que a tradição é essa, eu sei que a tradição é bonita, mas Jesus disse: deixa os mortos sepultar os mortos, vem para o reino, vem me seguir. Amém, irmãos?
brecha, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Seguir a Cristo, irmãos, porque nós devemos amar o Senhor sobre todas as coisas. E o Senhor estava dizendo: não ame o teu pai, não ame o teu irmão, não ame a tua mãe mais do que a mim. Me ame acima de todas as coisas. Amém, irmãos? Glória a Deus. O Senhor está acima de todas as coisas. Abaixo do Senhor nós devemos amar quem, irmãos? Amar quem, irmãos? Próximo. Eu dizia mais próximo ainda, a minha esposa, né? Tenho que amar a minha esposa, minha família, irmãos. Debaixo do Senhor, minha família. Depois da família temos que amar quem, irmãos? Esqueça o próximo. O próximo mas vamos outro nome aqui. Quem é que a gente tem que criar? Amar? Vem Deus, família e igreja, né, irmãos? Aí alguém às vezes muda, bota Deus, igreja e família. Não, irmãos, é o contrário. É Deus, família e igreja. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu estiver bem velhinho, irmãos, os irmãos não vão mais querer com o pastor. Vixe, o pastor está ultrapassado, o pastor está... Não, vamos criar um pastor novo. O pastor deixou de pular, o pastor não pula mais. Não tem mais força para pular, né, irmãos? Aí os irmãos... Aí quem é que vai cuidar de mim, irmãos? Minha família. Então eu tenho que zelar pela minha família. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e aí no verso 23, a Bíblia diz que eles... Verso 23 diz assim: entrando eles no barco, seus discípulos o seguiam. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Porém ele estava dormindo. Jesus estava dormindo, irmãos. E a tempestade, ela foi sobrenatural. Por quê, irmãos? Os discípulos, eles já eram tão acostumados a navegar naquele mar, irmãos. E tempestades para eles já era comum. Porque os historiadores dizem que o mar da Galileia, ele era cercado por montanhas. E os ventos, eles vinham, batiam nas montanhas e retornavam para o mar. Isso fazia com que as tempestades fossem constantes naquele mar. Aí, irmãos, só que nesse dia a tempestade foi sobrenatural. Amém, irmãos? Aí às vezes você diz assim: rapaz, o meu vizinho, eu fico olhando as lutas na vida dele, é tão pequena, e na minha é tão grande. É porque às vezes as tempestades que o Senhor escolhe para a gente, irmãos, na agenda dele, é maior do que as dos vizinhos. Amém? Por quê, irmãos? Porque teu vizinho é crente. Porque teu vizinho não tem para onde correr, irmãos. Porque o teu vizinho não tem Jesus no barco não, meu filho, tu tem. Amém? E por toda a experiência que eles tinham, irmão, de navegar, eram maioria pescadores. Eles se desesperaram, irmãos. Ficaram aflitos. A tempestade que estava fora do mar, irmãos, trouxe um temor tão grande para eles. E quando eles olharam, o que é que Jesus estava fazendo, irmãos? Quem é que dorme numa tempestade, irmãos? Hein, irmão? Quem é que dorme numa tempestade? Eu conheço dois tipos de pessoas que dormem numa tempestade. Quando eu falo tempestade, a gente pode dizer também nas dificuldades, nos problemas, né? Duas pessoas. Primeiro, quem é irresponsável, que não está nem aí, ele não se importa não, para mim tanto faz. Pode cair o mundo, ele não está nem aí. Ele não se importa com nada. É uma pessoa irresponsável, uma pessoa que não tem preocupação nenhuma. Ou segundo, irmãos, é alguém que sabe de algo que os outros não sabem. Amém, irmãos? Alguém que está dormindo, que tem um conhecimento que os outros não têm. Eles estavam aflitos, mas Jesus estava dormindo, porque Jesus sabia de algo que eles não sabiam. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus estava dormindo, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Descanse o teu coração. Aprenda a dormir. Amém, irmãos? Às vezes a gente está precisando de descansar.
Eu sei que às vezes os problemas são tantos na nossa mente que a gente tem que orar, irmãos, tem que ocupar, tem que pensar em algo, desviar e dizer: Senhor, isso aqui não tem solução. Aí como é que o ditado popular diz, irmãos? O que não tem remédio, remediado já está. Então, se você não tem o que fazer, então, irmãos, tem que entregar na mão de quem sabe o que fazer, e vá descansar, meus queridos. E os discípulos ali, irmãos, desesperados, olhando o mestre dormindo. Rapaz, não. E eles dizem assim: Senhor, não se importa que morramos, né? Parece que Jesus nem está se importando com eles. Não é assim, irmãos? Verso 25. E os seus discípulos, aproximando, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhe: porque temais, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Irmãos, parece que eu estou observando alguém olhando quando Jesus se levantou e alguém disse assim: a tempestade agora arranjou uma tempestade, a tempestade agora arranjou um problema. Amém, irmãos? Jesus se levantou, irmãos, e ele olha para os seus discípulos. Depois de tanto tempo, o Senhor diz: homens de pouca fé. Amém, irmãos? Eu fico observando e eu fico pensando: será que ele disse homens de pouca fé porque não repreenderam a tempestade? Ou Jesus lhe disse homens de pequena fé porque eles foram desesperados e dizendo: Senhor, vamos perecer? Amém, irmãos? Eu acredito, irmãos, na minha pouca sabedoria, na minha pouca teologia, Jesus estava falando e dizendo: por que vocês não confiam em mim? Hein, irmãos? Por que vocês não depositam a sua confiança em mim, que posso repreender essa tempestade? O Senhor não estava dizendo repreenda a tempestade, mas o Senhor estava dizendo: confia em mim, eu estou aqui, eu estou no barco. Amém, irmãos? Olhe para mim, deposite em mim a sua confiança. E muitas vezes, irmãos, sabe, Deus está olhando para nós, está querendo ver a nossa posição, irmãos, o quanto nós confiamos nele, o quanto nós estamos dispostos a nos lançar. Os discípulos estavam, irmãos, de frente para o mar. Os discípulos não, o povo de Israel, Egito lá atrás, né? O povo do Egito perseguindo, armados, preparados para matá-los. De um lado montanha, do outro lado montanha, e na frente só tinha um mar, irmãos. E o que foi que o Senhor disse? Em frente, vai de encontro ao mar, entre mar adentro. Amém, irmãos? Você está entendendo? Às vezes o Senhor está olhando para nós e está dizendo: você está só olhando, vá de encontro a esse problema, pegue ele de frente, pegue essa tempestade e vá de frente para ela. Amém? Rompa ela. Irmãos, muitas vezes nós estamos parados, olhando: o que é que eu vou fazer? O Senhor disse: levanta-te, anda, caminhe, vá de mar adentro, confia em mim. Glória a Deus. Eu só vou abrir o mar quando você pisar nele, quando você disser: eu vou atravessar. Amém, irmãos? A luta está lá na frente, você está parado, mas o Senhor está te chamando e está dizendo: vá de encontro. Irmãos, tinha uma palavra hebraica muito interessante. Você sabe, quando o exército está pelejando, quando ele está lutando, irmãos, quando ele está na guerra, tem duas coisas que ele faz quando o inimigo é maior: recuar, é o mais óbvio, né, irmãos? Voltem, todo mundo recuando. Por quê? Porque o inimigo é maior. Agora, irmãos, você sabe por que é que o povo de Israel é o exército mais bem sucedido da face da terra? Você sabe por que Israel muitas vezes venceu dezenas de nações que vinham contra eles? Porque eles tinham uma palavra lá, irmãos, de ordem, uma palavra chamada Cadma. Cadma era uma palavra usada, irmãos, quando o povo não tinha mais o que fazer. Sabe, quando o exército, você tem aqui 300 homens,
e contra esses 300 tem 100 mil homens. Você está entendendo? Aí você vai fazer o quê? Se você recuar, eles vão pegar vocês e vão matar. Então o Senhor, Ele colocou no coração do povo de Israel uma palavra chamada Cadma. E quando o exército começava a gritar Cadma, sabe o que era, irmãos? Avancem, vão de encontro ao inimigo, aleluia, não tenham medo, façam barulho, para que eles percebam que vocês são maiores. Aí eu fico lembrando daqueles 4 leprosos. Os irmãos se lembram dos 4 leprosos? Quando Israel foi tomado, 4 leprosos estavam na porta, morrendo de fome, não tinha mais o que fazer. Olharam um para o outro e disseram: se a gente ficar aqui vai morrer. Se a gente for para o exército inimigo, nós vamos morrer também. Mas é melhor a gente arriscar do que ficar aqui. Aí eles se levantaram e saíram andando, irmãos. Saíram andando. Cadma, vamos de encontro ao inimigo. Não tem o que fazer. E a Bíblia diz, irmãos, que quando eles se aproximaram do arraial dos filisteus, né? Quando eles se aproximaram do arraial, os filisteus botaram o ouvido no chão e disseram: vamos fugir, porque Israel arranjou aí, Egito, eu não sei quem foi que eles arranjaram, o exército que está vindo é enorme, nós não vamos vencê-lo, vamos correr, amém, irmãos? Oh, irmãos, isso fala no meu coração nessa noite. Está dizendo assim: aquele que está com você é maior do que o que está no mundo. Aquele que te impulsiona, aquele que te levanta, Ele é grande. Oh, glória! Oh, aleluia! E quando te dizem desista, aí você vai dizer: ei, o que está comigo é maior. Todas as coisas eu posso naquele que me levantou, naquele que me fortalece. Avance, irmão, marche. Não deixe, aleluia, o problema te derrubar, matar, não. Você vai se levantar e dizer: ei, problema, agora você arranjou um problema. Amém, irmãos? Agora você arranjou uma dificuldade grande. Glória a Deus. E se levante, querido. O reino dos céus, o apóstolo Paulo diz que são com muitas dores, com dores de parto, que nós vamos herdar esse reino. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, irmãos, o último versículo diz que os discípulos olharam e disseram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, e eu acredito que quando Jesus se pôs na polpa do barco, né, Ele disse: aquieta-te vento, acalma-te mar. Ou foi o contrário, né? Mas ele disse. Amém, irmãos? Eu acredito que ele não bradou com voz, ele falou. Até porque o mar não tem ouvido, né, irmãos? Tempestade não tem ouvido, não precisa gritar. Mas, irmãos, no mundo espiritual, aquilo bradou como o som de trovão. Pá! Amém, irmão? Você está entendendo? Aleluia, que aquilo que você não vê, que você não percebe no mundo material, mas no mundo espiritual, foi um reboliço tão grande, irmãos. Oh, glória! Em nome de Jesus, meu filho. Aleluia, a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Faça uso desta voz. Seja profeta, meu querido. Seja profeta. Amém? Deus está precisando de homens e mulheres assim que se levantam com ousadia, irmãos. Que o mundo vai olhar e vai dizer: é louco. Porque a loucura, irmãos, aleluia, o poder de Deus é loucura para esse mundo. E Deus está procurando homens loucos, homens de coragem, irmãos. Aleluia, homens que têm pouco conhecimento, mas têm muita fé. Aleluia. Homens que não sabem fazer muita coisa, mas agrada a Deus. E Deus faz o sobrenatural, irmãos. Oh, aleluia. Deus está procurando corações que o adorem em espírito e em verdade. Deus está procurando uma igreja em movimento, irmãos, uma igreja viva. Nós estamos cheios de tradições,
cheios de tabus, cheios de coisa que não dá mais nem lugar a Deus. E muitas vezes tiramos Deus do culto para agradar a igreja, aos homens. Tiramos Jesus de dentro da igreja, irmãos, quando Ele é a brilhante estrela da manhã, a rosa de Saron. Ele é o alfa, irmãos, o ômega. Ele está no centro. Ele deve ser o principal personagem do culto. Amém, irmãos? Principal personagem do culto é Ele, irmãos. Glória a Deus. No dia que a igreja tirar o olhar dele, vai ser uma igreja derrotada. Oh, glória. Em nome de Jesus, eu quero agradecer o nosso Deus, irmãos, nessa noite. Sabe por quê, irmãos? Porque enquanto a gente estiver perturbado com o que está lá fora, preocupado com o que está lá fora, nós não vamos vencer, irmãos. Agora vai chegar um momento que a vitória vai ser tão grande, que a gente vai olhar e vai dizer assim: quem é esse que o mar e o vento obedece? Aleluia. Os discípulos estavam dizendo: eu estava com medo da tempestade, agora eu estou com medo desse homem. Amém, irmãos? Eu estava preocupado com a tempestade, agora eu estou abismado com esse homem, aqui dentro, irmãos. Sabe, irmãos, quando a gente começar a ficar abismado com o que Deus está fazendo aqui dentro, irmão, impressionado e dizer: rapaz, Deus ainda faz essas coisas. Amém, irmãos? Oh, Deus, Deus ainda faz essas coisas. E deixa eu dizer uma coisa: não vamos fazer mídia, irmãos. Escuta essa palavra que eu estou dizendo, Deus colocou no meu coração. Nós vamos ver milagres aqui dentro. Você crê, irmão? Nós vamos ver paralítico andando. Você crê, irmão? Eita, que palavra forte, irmãos. Que palavra forte. Nós vamos ver milagres poderosos acontecendo. Mas não filme não, irmãos. Filme a pregação, filme o louvor, para a gente evangelizar, levar a palavra. Mas não vamos filmar milagres para dizer que aqui Deus está operando milagre. Não, irmão, deixa as pessoas vir. Não pelos milagres, mas vir pela palavra, pela salvação, pelo reino. É isso que deve atrair as pessoas, irmãos. Menos mídia e mais palavra. Amém, irmãos? No nome de Jesus, é isso que nós estamos precisando. Eita, Jesus, agora eu fiquei preocupado. Agora eu lembrei do pastor Nilson. Pastor Nilson foi pregar numa igreja. E ele disse: pastor, eu estava tão empolgado. Eu liguei para o pastor e disse assim: pastor, bote carro de som na rua. Diga que vá paralíticos. Diga que vá cego, vá coxo, que Deus vai fazer um milagre. Ele disse: pastor, quando estava perto da hora do culto, eu me lembrei. Eu disse: meu Deus, não vá nenhum paralítico não, meu Deus. Pelo amor de Deus, não vá não, que eu vou ficar com vergonha. Não vai acontecer nada, está entendendo, irmãos? Agora eu fiquei preocupado, mas Deus vai fazer, irmãos. Eu não vou fazer como o pastor não, vou dizer: Deus vai fazer. Amém, irmãos? Deus vai fazer, porque Deus é maravilhoso. Não para promover homens, mas para promover o reino dele. Vamos ficar de pé, queridos. No nome de Jesus. Queridos, a igreja está cheia de programação, né, irmãos? Amanhã nós vamos ter uma tardezinha, né? Um encontro com os casais lá na Praia do Ipanema. Os irmãos vão, né? Eu vou levar a bola, né, irmãos? Mas nós vamos estar lá, irmãos. Vai ser uma bênção, um momento de lazer, um momento de comunhão da igreja. Os casais que quiserem ir, a partir de que hora, irmão?